Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci foi um pintor, arquiteto, escultor, engenheiro da Renascença italiana. Além então de pintar quadros, ele também tinha outras grandes habilidades. Inclusive diz que ele era um excelente cantor e ele tocava muito bem o alaúde. Mas ele ficou mais conhecido mesmo pelas suas pinturas, né? Assim, para o grande público. Uma das maiores pinturas de Leonardo da Vinci, quer dizer, uma das mais importantes e mais conhecidas, é a Mona Lisa. A Mona Lisa é uma obra de arte porque ela contém algumas características e inovações típicas do Renascimento. Vamos lembrar que o Renascimento ele é um momento de florescimento das artes e renasce aquele ideal de humanismo, né? Que os gregos e os romanos se baseavam ali para suas criações e para o seu modo de viver na antiguidade clássica. Então há uma retomada desses ideais. Há um hiato aí, né, entre a antiguidade clássica e o Renascimento com a Idade Média, onde Deus era o centro das coisas, o centro do universo. Então a ciência não avançou tanto assim por causa de alguns dogmas da Igreja. O Leonardo da Vinci, ele faz uma coisa muito interessante, que ele tem a permissão da igreja e ele tem patrocínio para isso, e ele tem a possibilidade de dissecar corpos. Então ele começa a entender muito bem da anatomia. Então na hora que ele vai fazer uma pintura, ele vai realizar um desenho, além dele ver a superfície, ele sabe da estrutura daquela pintura. Uma das inovações que ele nos traz é a ideia de volume. Então ele se aperfeiçoa numa técnica chamada esfumato. O que vem a ser esfumato? É a maneira que o artista tem para trabalhar a luz e a sombra, dando mais realidade nos volumes na sua obra de arte. A Mona Lisa ela é um exemplo disso. Ela tem esse esfumato muito bem trabalhado, inclusive um dos momentos ali, né, um dos detalhes da obra, esse esfumato também está no contorno dos lábios. Você não tem uma linha, não é um contorno linear, é um contorno pictórico. Então, dependendo da incidência da luz real na obra, parece que ela está rindo mais ou que o sorriso dela é um pouquinho mais discreto. E isso também depende do olhar do observador. O olho e a boca estão entre ali o ponto áureo do quadro, que é o ponto de interesse, né? É um ponto que a física explica que o nosso olho é chamado para lá. E como ele não está nem na boca nem no olho, ele está no meio disso, quando a gente olha para os olhos, parece que há um tremor na boca e parece que ela está prestes a sorrir. Mona Lisa por quê? Porque era uma senhora chamada Lisa, esposa do Giocondo, que era um comerciante da cidade de Florença, e ele pediu esse quadro, ele encomendou esse quadro a Leonardo da Vinci como um presente à sua esposa. O Leonardo da Vinci ele começa a pintar, mas ele pega outras encomendas, ele demora, a encomenda foi cancelada. Então o Giocondo cancelou a encomenda. Inclusive também esse é o nome. Na Itália, eles não conhecem ela como Mona Lisa, conhecem como ela La Gioconda, né? A mulher do Giocondo. Então a encomenda foi cancelada e o Leonardo continua a pintar o quadro, mas aí ele já não estava mais preocupado em retratar fielmente a pessoa, mas sim em trabalhar essa ilusão de realidade, como se fosse uma fotografia. Lembramos que naquela época não existia a câmera fotográfica, então se alguém quisesse ter o seu retrato, precisava ter um artista para fazer. E quanto mais habilidoso aquele artista fosse, melhor seria, porque o retrato poderia ser mais fiel. O Leonardo da Vinci, ele escreve alguns tratados, ele desenha muito sobre botânica, ele se interessava sobre botânica, ele interessava a respeito do movimento das águas, das rochas, e ele fazia suas obras procurando capturar a realidade do mundo, né? A materialidade real do mundo, de maneira quase que científica. Então por isso que ele é um grande expoente aí das artes. A Mona Lisa hoje se encontra no Museu do Louvre, em Paris, porque no final da sua vida, Leonardo da Vinci ele teve que abandonar, ele estava em Milão, ele teve que abandonar Milão na Itália e foi convidado, isso por conta de guerras, e foi convidado pelo rei da França para se refugiar lá, onde ele termina a sua vida e leva esse quadro para a França, e hoje o quadro está na França. Bom, gente, era só essa pílulazinha, então vocês vão fazer o seguinte, vocês vão pegar as informações que eu estou falando aqui nesse quadro, buscar outras fontes, que pode ser
um livro, um site na internet, um site confiável, por favor, e vão elaborar 5 perguntas e 5 respostas sobre o Leonardo da Vinci e as suas obras, tá ok? Isso vai valer como uma atividade para esse nosso momento aí de pandemia e tal. A gente vai realizar essa atividade. Quando voltarmos, a gente volta a conversar melhor. Valeu? Então, mãos à obra e até a próxima.